Vamos lá, galera! Vamos tratar aí de mais uma dica acerca do direito administrativo, principalmente acerca da temática envolvendo a organização administrativa. Toda atenção, porque quando tratamos desse ponto, você precisa identificar as entidades que compõem a administração direta, assim como as entidades que compõem a administração indireta. Se não, vejamos a análise da questão. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, é uma autarquia federal, vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência, detentor de personalidade jurídica de direito público, criado por lei e com autonomia política, administrativa e financeira. Aqui nós devemos tomar alguns cuidados quando efetuar a análise da questão. Vejam só, quando nós fazemos a composição da administração pública, o que é que você precisa observar? Nós temos a Constituição Federal. Essa Constituição Federal, ela determinou uma forma de Estado. Qual é a forma de Estado adotada no Brasil? Nós temos a federação. Esta federação, ela é constituída por alguns elementos componentes. Esses elementos componentes de uma federação é o que nós denominamos de entes federativos, tá? Esses entes federativos, quais são eles? Pegue sua caneta brega e anote. Os entes federativos são: nós temos a União, nós temos os Estados-membros, nós temos os municípios e nós temos o Distrito Federal. Observem que todos eles possuem uma característica marcante. Todos eles são dotados de um instituto conhecido como autonomia. Esta autonomia quer dizer o quê? Que eles possuem liberdade de atuação em relação a alguns aspectos, portanto, podem criar suas próprias políticas públicas, política de educação, política de saúde, política previdenciária, política de segurança pública. Porém, essa autonomia ou esta liberdade, ela sofre limites. Por isso que eu não posso dizer jamais que o Estado da Bahia é soberano, mas sim autônomo, tá? Esta autonomia, elas se classificam em autonomias de três grandes naturezas. Nós temos uma autonomia que eu chamo de PAF. As entidades da administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios são dotados de uma autonomia do tipo PAF. Por quê? Porque são detentoras de autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira. E aí é que está a grande sacada desta questão. Você não vai esquecer jamais. Só quem tem autonomia política na Federação Brasileira são aqueles integrantes da administração pública direta. Então, na administração pública brasileira, os que são detentores de autonomia política são aqueles que estão ou que integram a administração pública direta, portanto, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Eles são criadores das políticas públicas. Então, por exemplo, quando você tem uma situação em que a União, através de um órgão, que é o Ministério do Trabalho e Previdência, mudança recente, tomem cuidado, antigamente era o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Previdência. Hoje houve uma fusão, é Ministério do Trabalho e Previdência, tá? E foi criado, imagine, uma autarquia federal, o INSS. O INSS, ele está vinculado à União através do Ministério do Trabalho e Previdência. A pergunta é, para que houve a criação do INSS? A criação do INSS
vem com o objetivo de facilitar, de auxiliar a execução da política previdenciária. Então, o que é que eu chamo a atenção de vocês? O INSS, ele não tem aí a prerrogativa ou a capacidade de criar suas próprias políticas públicas de cunho previdenciário ou de cunho aí ligada à área do Ministério do Trabalho, até porque trata-se de uma autarquia que trata apenas da parte previdenciária. Então, as entidades da administração indireta, veja que eu usei o termo entidades, elas são dotadas de personalidade jurídica. No caso de uma autarquia, de fato, ela é criada por lei, então de fato tem uma personalidade jurídica de direito público. No entanto, qual é a observação que eu tenho aqui? O Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia federal? Sim. Vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência? Sim. Detentor de personalidade jurídica de direito público, o que isso quer dizer? Que o INSS ele foi criado por lei, não tem como esquecer. Personalidade jurídica de direito público. Veja que a palavra público ela tem a letra C, portanto é indicativo que foi criada por lei. Porque se tivesse que era de direito privado, observe que a palavra privado não tem C, mas tem a letra A. Quer dizer, então, que quando é de direito privado, não será criada por lei, mas sim autorizada por lei. Observe, portanto, que a personalidade é de direito público e possui autonomia em política, administrativa e financeira. Veja que o erro da questão é afirmar que uma entidade da administração indireta é detentora de autonomia política. Então a questão está errada. Beleza, galera? Essa é mais uma dica aí do professor Alan Vinícius. Grande abraço.